Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. No episódio de hoje, trazendo um executivo incrível que eu tive o prazer de trabalhar no início da minha carreira, Alexandre Miyahara, engenheiro, passou boa parte da sua experiência no mercado automotivo, tentou sair, mas o mercado automotivo trouxe ele de volta. Hoje, CEO da Circuito, uma empresa que ele vai falar um pouquinho mais, e vai ser um prazer retomar esse contato com ele, falar um pouquinho da sua trajetória. É um cara que eu tive a honra de trabalhar e é um profissional incrível. Ele chegou onde chegou por conta de todo esse resultado que ele apresentou, de todo o relacionamento, e vocês vão conhecer essa história. Peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e comente. Isso nos ajuda a crescer o canal e cada vez mais trazer executivos como o Alexandre, que vai bater um papo aqui com a gente. Ale, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, para a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço, um prazer enorme aqui estar reencontrando você e participando aqui da conversa. Bacana, prazerzaço. Ale, eu queria começar um pouquinho da sua trajetória, né? Você começou a sua carreira no ramo automotivo, engenheiro formado, sim, apaixonado por carros, que eu sei que você é apaixonado por carros. E aí fez toda a sua trajetória em empresas como o ZF do Brasil, Federal Mogul, Bosch. Tem toda aquela escapadinha, o mercado automotivo falou, vem cá, volta aqui. Exato. E hoje tá com a sua empresa, que é a Circuito, que tem um propósito muito bacana que a gente vai falar mais. Mas fala um pouquinho dessa sua jornada no ramo automotivo, dessa sua história. Legal, bacana, pô. Bom, basicamente é engenharia, né? A gente acabou caindo nessa lá atrás. Até por influência de alguns colegas, a gente acabou entrando em escola técnica e naquele momento o grupinho ali, que era o famoso bonde de exatas, acabou caindo para engenharia, né? Ao longo da carreira eu acho que eu particularmente tinha uma afinidade muito grande com coisas de design ou propriamente exatas, e aí eu acho que eu acabei entrando nessa e depois eu não consegui escapar mais. Então eu fui para a parte de engenharia, me formei engenheiro. Na sequência eu estudei também um pouco mais da parte administrativa, eu fiz um MBA executivo no INSPER. Ao longo do tempo surgiram oportunidades, eu tive a oportunidade de estudar em Portugal também e rodar alguns países, então parte acadêmica eu acho que é um pouquinho isso, né? Que bacana. Cara, eu queria explorar um pouquinho essa parte. Quando eu te conheci, você era da engenharia mesmo, desenvolvimento ali, projeto, aquela coisa mais técnica. E normalmente na carreira a gente tem duas vertentes. Uma, seguir no lado técnico e outra, seguir pelo lado mais administrativo, de gestão. E, claro, muitos profissionais enfrentam esse conflito. Eu, por exemplo, sempre fui da parte mais administrativa, nunca fui técnico, e a gente sabe que a dificuldade que é para você fazer essa migração. Como é que foi esse processo? Em que momento você chegou e falou o seguinte, não, eu preciso começar a enveredar um pouquinho pela gestão, sair um pouquinho da parte técnica, mesmo sabendo que de coração você gosta, sempre foi um apaixonado por isso, né, por essa parte de desenvolvimento. Como é que foi essa sua jornada, essa sua transição? Eu entrei na parte extremamente técnica, até quando eu comecei minha carreira, o meu primeiro emprego no setor foi voluntário, né? Então eu tinha um laboratório de motores onde a gente fazia teste de dinâmica veicular, fazia análise bem técnica de calibração de motores mesmo com o próprio instituto da faculdade, que era Mauá. Fiquei ali uns 3 anos, né? Voluntário 6 meses, depois eu fui efetivado, graças a Deus, né? Mas foi um período onde eu era extremamente técnico. A ZF do Brasil foi a primeira grande empresa onde eu entrei na área de engenharia, então era engenharia de produto, aplicação, design, era o cara que fazia desenho no CAD, era o cara que fazia análise veicular, né? Era o engenheiro. E ao longo do tempo, até em função do relacionamento com os clientes e tudo mais, eu gosto de pensar que a gente, ao longo do caminho, a gente tem pessoas que a gente acaba usando de referência, os líderes, né, os mentores. E eu tive o grande privilégio de ter alguns, né, ao longo dessa jornada. Seja mentor direto, chefe direto, ou liderança direta, ou os pares que a gente acaba trabalhando. Sim. Você é um cara que a gente atuou junto lá e com certeza foi uma referência aí de profissionalismo e tudo mais. Enquanto engenharia, surgiu um convite na época do diretor para poder migrar para essa área comercial. Eu acho que você tem um pouquinho do perfil, aquela coisa, né? Eu suspeito para falar, minha família inteira ela sempre foi da área meio comercial, né? Meu pai
Por muitos anos ele foi executivo da Alpargatas, ele foi professor de marketing na FAAP também, sempre casando. Então já tá no sangue, né? Então já tava no sangue, já, né? Minha mãe, foi secretária executiva do antigo Sudameris lá atrás. Isso daí foi comprado pelo Santander, enfim, né? Mas ao longo da vida ela decidiu parar de trabalhar, focar na criação dos filhos e essa coisa daquela geração era bastante comum. Sim, né? comum. Minha irmã compradora, né? Então hoje ela é parceira, eu sou de supply chain. É de supply chain. Minha irmã é uma pessoa de supply chain. Hoje ela é head de uma grande incorporadora, gestora de condomínios, empresa internacional também. E faltou eu, né? Então no meio do caminho eu acabei caindo para essa área comercial. E aí me aproximando muito em questões de liderança e tudo mais. E aí a carreira foi indo daí, aí que bacana. Que virou um pouquinho, né? E como é que saiu essa parte de empreender, né? De você fundar a sua empresa, como é que nasceu isso? Aconteceu ou foi algo que você já tinha, né, isso dentro de você, já por histórico de família, ou realmente você falou, não, chegou o momento de eu poder buscar esse caminho? Eu sempre adorei essa questão do empreendedorismo, de você poder criar, impactar as pessoas, impactar o mundo de alguma forma, speech de Miss Universo, né? Mas eu fiz algumas tentativas ao longo do ano, mas depois eu descobri que eu estava naquele momento muito focado na carreira, no intuito de conseguir exercitar aspectos de liderança com o time, em grandes empresas, e aí eu acabei pivotando, né? É que não dá para equilibrar os dois ao mesmo tempo, né? Empreender na verdade, até o mundo corporativo ele não está tão preparado para um executivo. Pelo menos grandes executivos, eu sei que tem outras alternativas, conseguem fazer o mercado atua bem. Mas quando você pega ali média gerência, ainda a empresa tem aquele receio de você estar dividindo o seu tempo, né? Então, exato. Acho que você deve ter passado por isso. Exato. Tem a questão toda do corporativo, né? Dessas grandes empresas. Então, ZF, depois o grupo Federal Mogul, hoje é o Tenneco. Eu fiz um período breve. E quando eu recebi um convite da equipe da Bosch para integrar o time, né? Então, assim, foi uma experiência fantástica, né? Conhecendo pessoas do mundo todo, grandes lideranças aqui. Então, o meu desenvolvimento pessoal, inclusive, foi fantástico. Eu sou muito grato por isso, né? Pelas experiências todas, né? Em 2020, me deu um comichão. Aquele desconforto interno, só assim, preciso fazer algo mais, né? Assim, o mercado automotivo, ele é extremamente tradicional, né? Da época do Henry Ford para cá, o que mudou foi... surgiu o Excel. Eu falei as pessoas e a automação, porque exatamente. Os processos e métodos continuam a mesma coisa, né? Só que a gente está vivendo num período onde acontece uma transição importante, né? Em função de tecnologia. E eu acompanhando, sempre extremamente entusiasta de tecnologia, esse mercado de digital, eu falei, nossa, eu queria algo mais rápido, algo mais acelerado. E aí em 2020 surgiu uma oportunidade de entrar numa outra empresa, também automotivo, mas ela tinha um aspecto bastante importante desse negócio do software, né? Então foi a LogiGo Mobility. LogiGo Mobility. A LogiGo, ela é de um fundador, é o Antônio Azevedo. O cara começou a empresa com R$90 mil e chegou num faturamento anual máximo de 120 milhões. Rapaz, então espetacular. É um empreendedor, né? Ele tem outros negócios também, mas a gente acabou se conhecendo, deu um fit legal e desde então eu ainda sou CRO lá na LogiGo, né? Eu cuido da parte comercial. Passei por posição de COO, cuidando das operações, então times de engenharia, qualidade, atendimento ao cliente, o time de tecnologia. Então eu tive oportunidade de trabalhar com toda a equipe também. Então isso foi extremamente agregador para mim, né? Então, foi uma empresa menor, só que a gente costumava dizer que a gente tinha mindset de startup desde o começo. E não era mentira, né? E que é uma baita de uma experiência, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas menores também, assim. O crescimento que você tem, a dinâmica, ela é diferente de uma grande multinacional. Você trabalhou majoritariamente em empresas alemãs, né? Sim. Aquelas empresas totalmente cartesianas, com processos, procedimentos. Aí eu queria aproveitar e já me dar uma pergunta aí, você já complementa.
como é que foi você ir para uma empresa menor com processos mais ágeis, por mais que você realmente queria buscar isso, mas sair de um modelo que você tinha todo um processo e uma certa burocracia, e não tem nada contra a burocracia da pessoal. Na verdade, a burocracia é o que mantém essas empresas perenes aí, 100 anos, 200 anos, é o que ajuda ela a manter os processos. Mas é um mindset diferente da startup, né? Como é que foi esse processo de você sair de uma empresa grande para uma empresa menor, mais ágil? Não foi fácil. Eu tentei me adaptar o mais rápido possível e ajustar a questão de mindset. A Bosch tem, eu acho que, se eu não me engano, vou falar besteira aqui, mas mais de 200 mil colaboradores mundialmente. Não tem como uma empresa líder global tão grande como essa, líder de emissão de patentes anuais, você não ter processo. Né? Então você acaba se envolvendo num fluxo massivo ali de procedimentos, sistemas e uma série de coisas, mas aquilo faz parte para manter a marca, que é extremamente forte, os produtos que são de extrema qualidade e a máquina girar. Né? Numa empresa menor você não precisa de algumas coisas, não significa que você não vá fazer o que tem que ser feito da maneira correta. Né? Então a grande questão ali foi dar uma despoluída para conseguir ganhar agilidade, né? dessa mindset. Mas a coisa foi bem. Uma coisa importante que eu aprendi na Bosch, que eu acho que é uma colaboração legal aqui. Em dado momento de 2018 para 2019, o time global ele instituiu lá que, existem 3 grandes pilares para o automotivo. Né? Hoje é a eletrificação, em função do SG de hoje e tudo mais. Autonomous Driving, direção autônoma. E essa é uma polêmica ainda muito grande, né? Exatamente. Questões de segurança, legislação principalmente, e conectividade. Né? Então, aquilo viram os pilares estratégicos de visão de longo prazo da empresa e o mercado todo tem isso. Né? De lá para cá, o que mudou? Software. Como é que eu conecto tudo isso? Surgiu ESG, surgiu Smart Cities. Né? Hoje em dia tem um aspecto muito importante de digitalização. Então, como é que o pessoal, ao longo do tempo, transformou esse aspecto todo em um outro pilar? Personalização. Hoje o aspecto do UX, você estar centrado, orientado para as pessoas, ele é um pilar estratégico para você reger o negócio. Né? E naquela época isso ainda estava se formando. Então eu lembro que veio um direcional até do board global para a região, falando assim, nossa, um trabalho que a gente precisa focar e desenvolver a liderança em parcerias. Parcerias, né? Tinha até uns alemães expatriados aqui, o que é isso? Como, né? Eu vou virar para uma outra divisão, para um outro cliente falar que eu tenho algo para oferecer, eu sou arrogante. Cara, você tem essa questão de concorrência muito grande, de protecionismo, né? Se falar em parceria, principalmente com empresas do ramo automotivo e alemã... Exatamente, entrando na veia. Mas eu vivi isso muito forte na LogiGo, né? No aspecto de software, a questão de integrações. Você tem serviços de diversos nichos, onde naquele momento a gente tangibilizou isso embarcando serviços, por exemplo, geolocalização com posto Ipiranga. Eu vou embarcar aquilo na multimídia do carro. E eu vou ter uma experiência com o usuário, onde comando de voz, coisa e tal, ele consegue direcionar o lead e gerar benefício para o outro e gera uma monetização compartilhada, a famosa receita recorrente. O MRR. Puta modelo legal, né? É uma conversa muito legal. E a gente acabou encostando em hubs de inovação, outras startups, empresas, grandes grupos, e a gente acabou gerando parte do modelo nesse aspecto, gerando um novo canal de receita. Então foi uma conversa bastante legal aí que a gente acabou entrando e viraram projetos e tudo mais. Nessa época de 2020, mais ou menos, eu também participei de uma palestra da Dom Cabral. Eu não lembro o nome da professora, mas teve uma professora que virou para a gente e falou assim, pessoal, o que é a carreira do futuro? A carreira do futuro, com esse negócio todo de digitalização, agilidade, velocidade de informação, vai ter um aspecto muito parecido com investimentos. Então você diversifica investimentos para você conseguir ter canais de receita, canais de rentabilidade distintos. A carreira, a minha visão, pessoal, é que ela deve enveredar por um aspecto desse. Gênio. Putz, é o que eu acredito e é o que eu prego. Eu também, Aí aquilo me deu uma mexida fenomenal, sabe? Falei, cara, o aspecto do empreendedorismo, o aspecto de eu colaborar com outras empresas. No meio do caminho surgiu até um convite para participar de uma iniciativa que chama Chiefs Group. Né? Eu vi lá no seu LinkedIn que você está trabalhando nessa iniciativa também. Exato, ela é muito isso.
Ela é muito isso. É um aspecto do Open Economy, né? Que eles falam, Sim. eles chamam lá de Open Talent. Então, você é um C-level, você é um executivo e você tem os seus expertises, você tem suas experiências e você pode ser um fit muito bom para outras empresas, pequenas, médias ou até grandes grupos, para você trabalhar on demand. Sim. Né? Cara, que é o Executive as a Service, né? Executive as a Service. Que até saiu no Valor Econômico recentemente uma matéria sobre o CEO as a Service e já tem Executive as a Service, que para mim é o sonho, que eu acho que lá nos Estados Unidos e Europa já está um pouco mais comum. Aqui no Brasil nem tanto, porque as empresas têm esse ciúme de você, tá, pô, em que empresa você tá, às vezes é concorrente e tudo mais. Mas eu acho que é um modelo extremamente fantástico. Você vai trabalhar por projeto, você vai se motivar, você vai entregar e você vai para outro projeto. Cara, incrível. E é um formato onde torna viável até para empresas menores conseguirem acessar conhecimento de executivos renomados que tem no mercado, gente que sai de um Nubank com uma puta experiência ou de grandes grupos de tecnologia. Então isso é um negócio muito legal. Então eu entrei lá na Chiefs Group também, participo da equipe e alguns projetos, seja de mentoria ou de outro formato, né? E o terceiro foi uma iniciativa de empreendedorismo que é a Circuito, daí que eu cheguei na Circuito. Ao longo desse período eu encostei muito na área de tecnologia, da mobilidade, do automotivo a gente chama hoje mobilidade porque aumentou o escopo agora, né? Sim. E hoje a Circuito ela é uma empresa de tecnologia que faz integração para as áreas de mobilidade e energia, né? Então, o ano passado a gente fundou a iniciativa, algumas ideias, e hoje a gente já está em fase de tração, tá começando, ainda não está em growth. Chega, é a fase, né? Você tem as fases da startup, mas, cara, mas só a iniciativa eu já achei fantástico. Eu queria explorar um pouquinho mais, né? Porque você está trazendo um modelo diferente, né? Que é unir tecnologia, unir mobilidade, que ainda no Brasil ou ainda no mundo, a mobilidade é um problema para o mundo inteiro, né? Ou seja, essa nova geração ela está deixando de ter carro para utilizar a mobilidade compartilhada. Então, o modelo ainda eu não acredito, ou não vejo que no mundo existe um modelo de mobilidade definido. Eu vejo várias iniciativas, até a Uber com um baita projeto também de se tornar uma grande empresa de mobilidade urbana e não só de compartilhado. Então, como é que está sendo essa sua jornada dentro de um segmento que ele ainda está em construção, né? Que ainda não chegou num nível de a gente definir, esse modelo é um modelo ideal para o mundo, assim. Legal. Eu acho que a gente começa falando de mobilidade elétrica, né? Até recentemente acho que dá para começar respondendo a pergunta. Recentemente eu vi uma entrevista do Mauro Andreassa. Você deve lembrar desse cara. Sim, claro que lembro. Executivo que a gente cruzou no meio do caminho. Exatamente. Né? E nessa conversa eles estavam perguntando, né, que é a mobilidade? Antigamente, poxa, era meio mainstream você fazer a engenharia para trabalhar com carro, trabalhar na área automotiva. E a mobilidade? Cara, é um contexto de transformação, onde você abre, você não tem mais carro. Você tem serviços e meios para você conseguir se movimentar. Porque esse é um ponto interessante que você está falando que me veio aqui. Pelo menos no ramo automotivo, era uma percepção minha. Posso estar errado, tá, pessoal? Espero que eu esteja. Mas no ramo automotivo, e você ficou mais tempo no segmento que eu, o foco era o veículo em si. Né? A tecnologia que poderia proporcionar, o que vai proporcionar um conforto e tudo mais, mas estava sempre centrado na segurança do veículo e na performance do veículo, muito mais do que na experiência do cliente. Sim. Aí nós começamos essa conversa e falou UX. Eu falei, opa, peraí, automotivo com UX, ou seja, você já está trazendo a experiência do cara, não só na parte de direção, ou seja, a segurança, ela não deixou de ser um fator importante, mas entra outros features que você pode encantar o cliente. Aí você me fala da mobilidade do mercado automotivo e fala assim, não é só o carro. Cara, minha cabeça está explodindo aqui. Me ajuda a conectar tudo isso. Segurança e qualidade, esse é o meu ponto de vista e de uns colegas que a gente conversa, comoditizaram. Não é aceitável você ter um produto onde essas duas coisas não estejam inferidas ali. Então, se você fala, poxa, eu tenho um carro aqui que ele tirou nota 5, latinha NCAP ou coisa do gênero. Ok, mas aquilo é o mínimo que se espera para rodar com a legislação de hoje, com o mindset das pessoas e tudo mais. Então, aquele famoso ter super motor de durabilidade de sei lá quantos milhões de ciclos, aquela coisa, isso aí o usuário não quer saber. Ele quer saber como é que resolve a vida dele, como é que ele tem uma boa experiência, ele consegue se sentir bem, né? Dentro do carro, fora do carro. Hoje o mundo do cara é o celular, ele está conectado constantemente.
O carro, ele toma um tempo da pessoa usuária do carro enorme, né? Aquela experiência, ela tem que estar lá, não tem jeito, né? Então, hoje, esse aspecto de experiência para o usuário, ele é crucial para conseguir definir sucesso. Algumas montadoras têm usado muito dessa estratégia digital para embarcar nos veículos e conseguir gerar esse valor, gerar esse diferencial, né? O aspecto da mobilidade, por ser mais amplo, não envolve só o carro, envolve serviços, experiências, outros modais. Você acaba encostando em questões de gestão pública, né? Enfim, é uma infinidade. Então, até nessa conversa do Mauro, ele falou, poxa, lá atrás era mainstream, o cara fazia engenharia mecânica para trabalhar com carro, né? Hoje em dia, a Volkswagen e as outras montadoras estão contratando engenheiro, arquiteto. O cara contratando gente de biológicas para fazer algum estudo, alguma coisa. Então, assim, tem um fator que chama integração e os mais próximos de contextos de Smart Cities, interoperabilidade. Tudo se conecta, né? Serviços, o carro, o hardware, o software. Você acaba tendo uma situação em algum momento do futuro onde isso vai ser muito natural, né? Então, você pedir um Uber, você usar um micromodal, você usar um veículo on demand ou próprio ou o que for, ele vai ser o mainstream, ele vai ser o natural. Então, essa questão de interoperabilidade, ela é a visão estratégica hoje para a gente conseguir integrar essas coisas. E isso foi meio que o pilar central aí da gente idealizar circuito. Hoje o mundo ainda não está nisso. Não, eu estava pensando nisso agora. Eu acho que o quanto a gente estaria distante disso, pela sua visão, você que está no mercado? Vai ditar muito, eu acho que a evolução da tecnologia, que ela muda todo dia. Ontem não existia, de um dia para o outro surgiu o ChatGPT. Cara, a lei de Moore de 18 meses já não acontece mais, né? Hoje está muito rápido. 3 meses já mudou tudo. É muito rápido. Então, eu acredito que até 2030, por exemplo, que a gente está falando aqui dentro da mesma década, a tecnologia vai estar num momento onde a gente ainda não consegue ter certeza. A gente simplesmente não sabe. A gente só sabe que ela vai seguir. E a questão da mobilidade elétrica, ela vem, que eu acho, de uma maneira definitiva, né? Por que no Brasil está mais atrasado em relação aos outros países? Na Europa, a produção ela já está encostando em metade da produção anual, ela já está virada para elétrico. Na China, tem mais de 50 montadoras novas de veículos elétricos. Não, a BYD comprou a planta de camaçaria da Ford, acabou de sair da notícia, acabou de fabricar, vai investir 3 bilhões para poder fabricar veículo elétrico, né? A BYD. Fora tudo o line-up que esses caras têm, eles têm placa solar, tem... então eles vão trazer, inclusive, a fabricação de baterias de lítio. Parte da fábrica de camaçaria vai ser para a fabricação das baterias de lítio também para suportar os veículos, eles vão fazer o beneficiamento, né? Perfeito, é algo que veio e não vai embora, né? Tem estratégias de algumas empresas que eles falam, vai ter o híbrido, vai ter o célula combustível. O mainstream é elétrico. A China já virou. Já virou. A Europa está virando, não tem como alguma outra região. A gente está um pouco atrasado, por quê? Porque o carro ainda é uma cadeia longa, né? Quantos fornecedores envolvidos tem numa cadeia de produção de um veículo? Nossa, absurdo. É muito grande ainda. Só que o carro elétrico ele é mais simples, ele não tem motor. Ele não tem a caixa de transmissão, né? Então, até em função de manutenção, você vai ter o quê? Você vai ter o freio, você vai ter a suspensão. Só. O resto é a bateria, que é outra coisa, né? Então, por si só, é um negócio mais simples. E eu acredito que em 2030 a gente vai começar a perceber essa virada. Eu acho que a frota circulante, se eu não me engano, hoje está em torno de 200 ou 300 mil veículos rodando elétricos. E a cada ano são 2 dígitos de crescimento, né? Então é inevitável. Aí o ponto que surge no aspecto de energia é uma energia renovável, uma energia limpa, mas o carro vai ter autonomia, que o famoso tanque do meu Celta rodava 400 km e hoje, né, com o carro elétrico eu vou rodar metade. Então, isso até lá vai mudar. O que está sendo gasto de P&D para desenvolvimento de bateria, materiais e tudo mais. Mas você sabe o que é interessante nesse ponto? E aí é engraçado. A gente quer mais autonomia, a gente quer rodar mais. E eu vejo muitas pessoas realmente falando exatamente o que você está falando. Mas o carro não tem autonomia. Aí eu normalmente, quando eu tenho esse tipo de conversa com o executivo, eu falo assim, fala um pouquinho da sua rotina com o carro. Cara, se o cara roda
de um ponto a outro dentro da cidade, onde ele sempre vai conseguir manter a bateria carregada. E aí eu pergunto, quantas vezes no ano você viaja a ponto de você usar essa autonomia que você está buscando? Uma vez por ano. Mas você usa o carro? Não, eu viajo de avião. No final das contas, o mindset está antigo, porque você quer autonomia, mas ao mesmo tempo você acaba não querendo adquirir. E você não tem o hábito de usar o carro. Eu, por exemplo, eu rodo 400 km dentro da cidade. Quantas vezes eu viajo 400 km direto? Cara, uma vez no ano, isso quando eu viajo de carro. Ou seja, não faz muito sentido ter tanta autonomia se a gente tem, por exemplo, pontos de abastecimento. Por exemplo, eu vi recentemente um projeto de condomínio que estava sendo construído, onde você tinha lá vaga na garagem com ponto de ligação para a energia do carro. Então, em shopping você já tem, ou seja, o mundo já está se preparando e eu acho que ele está até mais rápido do que os carros estão chegando no mercado, né? Perfeito. É isso aí. Eu acho que tem uma dor aqui no Brasil hoje ainda, que é a infraestrutura, né? Uma coisa é fato. Você pensa em mobilidade urbana, um carro com uma autonomia de, sei lá, 280 km, cara, vai te suprir. Cara, totalmente. A não ser que você seja taxista ou motorista de aplicativo, talvez você passe desse limite, mas ele serve muito bem, ele resolve a tua dor, o teu problema, né? Para demandas esporádicas de viagem ou translados maiores, a bateria vai evoluir e a infraestrutura ela vai aumentar. Então é um caminho que ele é inevitável, né? Então na Circuito a gente entrou primordialmente agora com a questão dos carregadores. Falei, poxa, eu adoraria entrar nesse negócio de interoperabilidade, porque daqui a alguns anos vai ser um caminho consumado e inevitável. Legal, poxa, muito bonito, né? Como é que a gente começa? Exatamente, eu estava pensando nisso agora, velho. A gente começa. Primeira coisa foi... Poxa, eu tenho uma frota importante de 200 e poucos mil carros já rodando. E todo ano está crescendo. Essa galera precisa carregar o veículo, né? Então, a gente teve a oportunidade também nesse meio do caminho de encontrar uma empresa que chama Autel. A Autel Carregadores, a Autel ela é líder global de tecnologia para diagnóstico veicular. Então, ela é muito focada em dealer e tudo mais. E eles criaram alguns poucos anos uma BU internacional que é a Autel Energy. E a gente conseguiu se homologar distribuidor oficial dessa marca aqui no Brasil. Então, assim, é um line-up completo de carregadores para wallbox para você comprar e colocar na sua garagem, até sistemas de carga super rápida para abastecer caminhões e coisas do gênero, né? Veículos pesados. Então, um line-up muito completo. Ele tem um custo acessível, que em alguns casos a gente consegue posicionar até abaixo das grandes marcas. E um aspecto muito importante, ele tem certificações internacionais que é relativamente pioneiro em relação à diversidade de outras marcas que a gente tem hoje, de proteção, de exposição a clima, aspectos de qualidade e o mais importante que é a conectividade. Você ter um hardware conectado ele é crucial para sustentar essa questão de deixar ele dentro da rede, para as outras coisas lerem ele, né? Seja um aplicativo, ou seja um sistema de gestão de energia da Enel ou da Eneva, por exemplo. Então a primeira coisa a gente conseguiu fazer isso e a gente está veiculando esses carregadores num formato B2B, num formato mais key account para grandes grupos, uma venda mais consultiva e alguns trabalhos nesse aspecto. O segundo aspecto foi a conectividade, né? Hoje em dia existe uma tecnologia que chama M2M, Machine to Machine, que chama operadoras MVNO. Você consegue ter o seu chip, o seu plano de dados, sem necessariamente ser uma Vivo ou uma Claro. Você usa a rede dessas empresas para poder você chavear entre elas, dependendo da cobertura que ela tem em determinada região. Então você pode ter um serviço mais... uma cobertura melhor. Então a gente se homologou também uma operadora para veicular essas coisas. Então hoje a Circuito ela tem o seu chip, ela tem o seu plano, mensalidade, e a gente posicionou um preço acessível ali, até abaixo do mercado, para poder atingir não só um plano específico para os carregadores estarem conectados, mas para dispositivos IoT. Então conecta carro ou qualquer outro tipo de máquina. E o terceiro foi a energia, né, propriamente dita. A gente teve a felicidade de encontrar também um parceiro, a empresa Volta, junto com eles têm um investimento da Eneva, né? Então eles tinham um motor de gestão e comercialização de energia pronto. Falei, poxa, faz todo sentido com a minha estratégia de aplicativo, software. A gente juntou.
Então hoje o motor ele é dessa empresa que está ligado à Enevo, e a gente consegue inclusive negociar contratos de mercado livre de energia, certificações IREC, parafernália de produtos, onde você consegue reduzir o custo da energia. Então isso acabou virando um serviço, um produto para os clientes também. Então, veja, eu tenho hardware de mobilidade para carregar, ele está conectado, e eu também tenho um ecossistema de energia onde eu consigo montar um primeiro ecossisteminha menor para conseguir gerar valor e benefício para viabilizar. Isso aí melhora a payback, o cara não precisa mais ter grandes investimentos enormes e ele consegue ter uma energia do estabelecimento dele reduzida, né? Então eu viabilizo de uma maneira mais objetiva um retorno de qualquer investimento e o custo dele num período maior de 3 anos, por exemplo. Cara, espetacular, ou seja, aquilo que você aprendeu no início da carreira, de abrir o mindset para parcerias, é o que está fazendo esse ecossistema e extremamente sustentável, né? Porque você está trabalhando com energia limpa, você está trabalhando com menor custo, que eu acho que hoje é a chave, então não adianta ter grandes investimentos para fazer a situação. Cara, parabéns, espetacular esse projeto, que legal, bacana. Pô. É bem bacana. E tem uma coisa que está me intrigando aqui. Como é que você construiu tudo isso? Imagino que através do networking. Como é que você constrói networking? Como é que você se envolve? Como é que você conhece essas pessoas? Eu amo fazer networking, o Carreira Talk Show, o canal é justamente para a gente poder fomentar, porque é um bate-papo com você que aparece uma parceria, que pode aparecer um projeto ali e você vai conectando e vai gerando oportunidades para todos. Como é que isso aconteceu na sua carreira? Como é que você foi desenvolvendo esse networking para chegar até a Circuito? Eu acho que a primeira questão do networking, o pessoal às vezes até confunde, né? Poxa, eu estou no LinkedIn, eu vou conectar com 500 mil de pessoas, e aí, poxa, eu consegui, o fulano me aceitou, ele é da empresa tal, eu vou lá pedir. Não é isso, né? O networking é uma mão de 2 vias para você conseguir estabelecer contatos, para você fazer trocas, né? Então, acho que o principal ponto do networking é a troca positiva. A troca positiva ela pode ser de um aspecto de informação, mentoria. Você, de repente, vê que o Paul está em uma determinada situação, com um determinado desafio. Poxa, eu poderia colaborar com ele de alguma forma aqui. Eu não estou visando dinheiro de curto prazo ou nada disso, né? Cara, são propósitos. A gente tentar colaborar por algo maior e aquilo vai criando laços. Você consegue criar conexões fortes. Né? Obviamente, quando você tem um negócio, você tem uma coisa maior num contexto de um projeto, você está mais próximo ali para poder, a gente já se conhece, a gente sabe como trabalha e como consegue colaborar, mirando um sucesso conjunto, né? Encosta de novo em parcerias e a coisa toda, né? Então, eu acho que o aspecto do vendas, onde eu acabei entrando ao longo da minha carreira, ele trouxe muito essa sensibilidade. Então, é a capacidade, eu acho que um pouco de você conseguir sentir, ler o ambiente, ler as pessoas, ler as dores que estão ali na mesa para você poder entrar e colaborar de alguma forma, né? Eu acredito muito nisso como networking. Cara, é o que eu acredito. Primeiro você tem que semear a lei da semeadura, né? Primeiro eu semeio, e isso sem esperar nada em troca, e isso se reverte em coisa grande lá no futuro. E como é que esse networking foi primordial na sua carreira? Porque hoje você já entendendo esse mecanismo, já faz essas parcerias, você já começa a pensar como é que eu posso ajudar e já vai fazendo, mas ao mesmo tempo, como é que foi sair da ZF, como é que foi esse processo da sua carreira? E eu queria explorar também um pouquinho você, né? Cara, vou falar pra você que sair da ZF foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, cara. Uma das mais difíceis da minha vida. Pelo time que a gente tinha, pela liderança que a gente tinha, pelo modelo de negócio, foi uma das empresas que eu mais aprendi. Cara, realmente foi uma decisão difícil. Como é que foi essa decisão pro Alexandre, não executivo, pessoa, saber que você vai deixar uma empresa que eu sei que você gostava muito do que você fazia, para ir para uma outra, começar, não do zero, mas começar com todas novas relações, depois para a Bosch e depois nesse processo. Como é que foi isso ao longo da sua carreira? Eu não sei se pode falar isso aqui, mas foi foda. Pode, fica à vontade. Eu sei o que é, eu passei por isso, cara. A família, né? A gente tem filho, tem a famosa estabilidade, né? Você conversa com... Meu pai é de outra geração, meus pais, minha mãe, meu sogro. Poxa, você está numa empresa multinacional, está em cargo de liderança, com um plano de carreira, os talent pools que eles chamam. É promissor.
aposentadoria, né? É difícil você falar que você vai para uma empresa menor ou de repente você vai empreender. Então existe essa insegurança. Mas eu acredito também que essa questão de estabilidade, pô, ela é virtual, cara. Ela de fato não existe. Tudo depende de você. Tem algumas pessoas que se deparam com algum tipo de problema e sempre traz aquele aspecto, né? Poxa, a culpa foi por causa disso ou por causa de fulano. A culpa é tua, cara. Você faz o seu caminho, você faz as suas decisões e tudo que acontece sai em função do seu trabalho, como é que está a sua cabeça hoje. Então, tem alguns aspectos, né? Como é que está a sua cabeça hoje. Para mim, ao longo da carreira, esse negócio foi difícil. De entender exatamente, puta, cara, eu gosto de empreender, eu gosto de atuar com coisas mais criativas do que um negócio extremamente exatas. Então, essa questão do self-awareness, eu acho que é uma coisa que eu descobri no meio do caminho, foi muito importante, o autoconhecimento, né? Mas é um negócio que eu sempre estou aprendendo, é um negócio que eu tento praticar constantemente. Eu aprendi que, assim, valores não se mudam, eles constituem o seu caráter, quem é a sua identidade. Mas a prioridade dos seus valores, ela se acomoda ao longo da vida, né? E se eu faço uma análise de autoconhecimento 5 anos atrás e eu faço uma outra hoje, estou em outro momento, estou em outra coisa. Mas eu não mudei quem eu sou. A essência, ela se mantém, né? Exato. Então esse aspecto eu acho que ele é muito importante para poder você estar seguro, acreditar naquilo, sempre com os pés no chão, né? E a gente seguir. Mas foi uma decisão muito, muito complicada. Cara, eu sei como é que é muito difícil fazer um movimento, principalmente quando você é apaixonado pelo que você faz, pelo ambiente, que era muito bom, visceral, mas muito bom, porque a gente tinha um clima muito bacana de colaboração, todo mundo se ajudando, e realmente é muito difícil, né? Você tem que estar muito preparado para tomar uma decisão dessa. Sim. Né? Esse exemplo da ZF, onde nós trabalhamos juntos lá, né? Era um clima, sei lá, eu era muito mais jovem, né? Mas a gente até falava, nossa, isso daqui é um clima bem de família, no aspecto de colaboração, você precisava de alguma ajuda, era automático, alguma dica. Né? O pessoal era natural, né? Hoje em dia eu não gosto de pensar nesse termo família. Cara, não é uma família, é uma troca, né? E a gente tem que mirar a performance, né? Então, às vezes você precisa ter conversas mais duras, conversas mais leves, mas o grande ponto ali é uma troca. Você desenvolve as pessoas colaboram para a gente ter uma visão de crescimento todos juntos, e aí sim a gente tem um sucesso comum, né? Então tem essa semântica dos termos que hoje a gente acaba tendo, acho que, um pouco de maturidade para ter uma outra opinião. Não sei se melhor ou pior, mas muda, né? Não, mas eu acho que é o ideal, porque assim, no mercado de hoje, o que eu vejo muitas pessoas, eu faço trabalho de transição e recolocação de carreira para profissionais executivos, eu vejo muitas pessoas buscando esse pertencimento dentro da empresa. Uhum. Isso que você está trazendo é perfeito e me faz refletir aqui, porque no final das contas, no final do dia, uma empresa, é resultado, tá? E o que as pessoas precisam entender, na Siemens eu tive a oportunidade de participar de um jubileu de 50 anos, cara. 50 anos a pessoa trabalhando, entrou com 14 anos e aquele dia foi muito bacana, porque era um alemão muito especial, uma pessoa incrível, só que eu percebi ali que assim, vai ter um fim em algum momento. Uhum. Isso pode acontecer com 50 anos e você trabalhar a vida inteira numa empresa, como pode acontecer de a empresa decidir que você tem que sair, como pode acontecer de você decidir sair. E aí o que eu vejo as pessoas, justamente assim, quando existe essa ruptura em algum momento e a pessoa não estava esperando, aí ela se frustra, acaba entrando até em depressão, não aceitando o movimento. Quando ela sai, ela fez o movimento errado, isso também traumatiza. Então essa visão que você está trazendo de a gente pensar o seguinte, cara, é uma troca e tem que ser uma troca. Então em algum momento vai estar bom para a empresa, em algum momento vai estar bom para mim, enquanto estiver bom para os dois a gente está junto, mas você tem que vestir a camisa da empresa, mas a de baixo tem que ser sempre sua, né? Porque assim, você tem que evoluir também, né? Nunca é uma decisão difícil, mas você tem que evoluir. É bacana essa visão, porque as pessoas justamente entram numa empresa buscando a complementaridade da família e não é bem isso no dia a dia, né? Exatamente. E eu acho que isso cria um link importante com essa questão do autoconhecimento também. Poxa, dependendo do momento que você está, você tem prioridades distintas, né? E às vezes você precisa de coisas para te puxarem em termos de desenvolvimento e você sentir que você está avançando, você está crescendo, não hierarquicamente ou coisa do gênero, mas você está sendo uma pessoa melhor do que você foi ontem, né?
Então, eu acho que isso, cada pessoa ela tem a sua porção, tem o seu formato diferente para se satisfazer, né? Então, você conhecer o que te satisfaz, ou no final dos contos o que te deixa feliz, né? Eu acho que é importante para você conseguir alinhar expectativas e não frustrar. Né? O que você espera daquela empresa? Os valores eles estão batendo com os meus ou não? Eu vou ser obrigado a fazer coisas que eu jamais faria porque eu tenho minha identidade, os meus valores definidos de determinada maneira. Não vai funcionar. Se não der esse match também, né? Vai ser algo penoso. Vai ser algo penoso. Né? Voltando até no aspecto da Bosch, né? Valores fantásticos, tecnologia. Eu tive a oportunidade de rodar diversos países, conhecer diversas pessoas. Então, foi algo muito importante. Então, a decisão de você sair disso e ir para um ambiente diferente, ele te tira da zona de conforto, né? A Bosch, até dividindo, a gente teve uma gravidez em 2019, onde a gente descobriu que eram gêmeas, né? Então, era a Laura e a Letícia. Só que no meio da gravidez a gente acabou descobrindo que a placenta ela tinha um probleminha. Então, a distribuição sanguínea ela estava diferente. Então, no meio do caminho, a gente entendeu que a Letícia não ia terminar, né? E aí foi aquela correria, a cabeça estava daquele jeito. Foi até no momento onde eu tinha um outro negócio, eu parei e estava na Bosch, né? Você não consegue ter cabeça, né, cara? Aí a família, você não consegue ter cabeça. E aí nasceram, né? A Laura era esperado para ela ficar tudo bem, e a Letícia a gente fez até uma cirurgia durante a gestação da Raquel para poder tentar isolar as meninas, né? Elas eram univitelinas. E aí acabou que a Laura nasceu, e quando ela nasceu a gente descobriu que ela também teve o coraçãozinho penalizado por causa da distribuição sanguínea. Ela durou 12 horas. Então, caraca, velho. Então as duas, a Letícia nasceu já tinha ido, né? A Laura durou 12 horas e também foi. Então, caralho, velho. Período complicado, né? A gente saiu da maternidade, uma mistura de felicidade com aquela coisa, e foi fazer foi pro cemitério, né? Puta. Hoje tem o Davi, né? O Davi, lindo, você ouviu foto dele, cara, você mandou foto, tá lindão. Falar, ele falou uma vez papá, né? Aí depois ele falou, Davi, fala papá. Mamãe. Então, mas é muito legal, né? Mas por que eu falei desse negócio das meninas? Cara, o suporte que a Bosch me deu até hoje é de uma gratidão enorme, porque em aspecto de médico, até psicólogo para a família, e até depois de tudo isso, né? É fantástico. Você não encontra isso em qualquer empresa. Qualquer empresa. A empresas tem esse lado que também foi fantástico, né, cara? É fantástico. A liderança também é um apoio enorme. Não necessariamente você vai encontrar isso em qualquer empresa. Então, é parte do pacote onde você acaba tendo que pensar. Que pesa na decisão, né? Mas a vida segue e, de novo, em função de prioridades e vontades aí, hoje a gente tá nessa. Cara, eu ia te perguntar da maior dificuldade que você passou ao longo da sua carreira. Eu já vou mudar a pergunta, porque com uma dessa, com certeza foi o mais difícil de você equilibrar. Primeiro esse processo e também o dia a dia, né? Porque no final das contas você tá trabalhando ali, muitas vezes a gente não tem uma pessoa que possa nos substituir, então você fica com a cabeça. Mas qual foi aquele momento? Vou mudar a pergunta então, já que você me antecipou aqui. Qual que foi aquele momento mais gratificante da sua carreira? Aquele que você falou o seguinte, cara, atingir aquilo que eu buscava, né? Porque eu gosto de sempre fazer essas duas perguntas, porque eu considero esse programa como um MBA, cara. Eu faço esse programa para você, audiência, mas eu faço para mim também, porque aprender com pessoas como o Alexandre, cara, é um MBA de graça. E saber as dificuldades e o que deu certo é muito importante pra gente poder também ir aprendendo com isso. E qual foi aquele momento da sua carreira que você falou assim, cara, cheguei? Eu não sei se dá para indicar um momento desse, porque a gente está sempre buscando, eu acho que, se melhorar, né? Acho que dá para ressaltar alguns exemplos onde a gente teve experiências do tipo, né?
O primeiro deles, acho que foi até quando eu entrei na Bosch. Foi um convite de uma pessoa que eu trabalhei no passado, né? Um líder da área de vendas e engenharia, que foi um prazer enorme, pelo reconhecimento, mas pelo convite e tudo mais, mas pelo fato de estar indo para uma grande empresa dessa e tudo mais, né? Então, teve essa situação. A outra, acho que também foi quando eu tive a oportunidade de fazer gestão de times internacionais. Então, houveram alguns projetos onde eu coordenava pessoas na China, no Japão, nos Estados Unidos, baita experiência, né? E na Alemanha. Interculturalidade Sim, é fantástico. Teve uma outra situação onde eu tive a oportunidade de estudar em Portugal. Isso foi um desafio quando eu estava fazendo o MBA no INSPER. Juntaram todas as turmas e colocaram um desafio. A gente vai selecionar 5 melhores cases, escrevam os seus cases e a gente vai fazer um lab, né, em Portugal, junto com MIT Law School e a Nova Católica. E cara, eu entrei, eu consegui entrar nesse grupinho. E a gente fez um trabalho lá com uma empresa um grande grupo, tem um braço Brasil, braço lá também, para um trabalho de value proposition, mas cara, foi um laboratório de alguns meses assim, fantástico, com gente no mundo inteiro, perspectivas, foi um crescimento enorme. Na época até a Letícia Costa, ela era head lá no INSPER, ela é CEO da Prada Consultoria, ela tá em todo lugar. Participando de boards, ou dando palestras. E ela foi a mentora desse projeto, a gente foi com ela. Espetacular, cara. Puta, troca fantástica. Na época, eu até penso hoje, né? O MBA eu não sei se eu fiz na época correta. Mas eu tentei dar o meu melhor para conseguir aproveitou, extrair. Né? Você aproveitou. Exato. Espetacular, cara. E eu gosto de fazer essa pergunta justamente para extrair o que você comentou. Raramente um grande executivo, me fala que foi um momento só. Tá? Eu trago essa pergunta justamente porque eu vejo muitas pessoas, converso com muitos executivos que eles estão esperando aquele momento de sucesso. Eu falo, cara, ele não existe. Ele é uma conjunção de pequenos sucessos que você tem ao longo da sua carreira, que vai chegar no momento que você vai querer também outros sucessos. Então nunca vai ter aquele momento épico, sabe? Sempre vai ser uma somatória de pequenos momentos. Então, assim, eu gosto de fazer essa pergunta para extrair isso e para poder também compartilhar com a audiência. Cara, nunca espera chegar naquele... Eu conheço muitos executivos que se tornaram o número 1 e que depois eles me procuram e falam o seguinte, tá, agora, para onde eu vou? Assim, cara, agora a gente precisa pensar, né? Porque você já chegou no topo, você vai para onde? Ou para um conselho, ou fazer alguma coisa. E não é porque você está no topo que você alcançou o sucesso, né? Então, ele é uma conjunção de fatores. Então, eu ficaria muito mais horas conversando com você. O nosso tempo tá se esvaindo. Eu queria que você desse uma indicação de um livro, um filme, uma série, ou os 3, que te marcou. Não necessariamente precisa ser técnico, mas algo que realmente fez a diferença para você. E depois eu queria falar um pouquinho de 2023. Como é que você, com esse novo projeto, com essa visão de mercado que você tem, como é que você está vendo 2023 com essas mudanças de governo? Para muitos o ano começou agora, pós-carnaval. Então eu queria que você desse essas indicações de livro à nossa audiência e falar um pouquinho do que você acredita para 2023. Tá bom. Se você me permitir, eu vou fazer a indicação de um livro que eu acho que ele é meio matador para esse aspecto de autoconhecimento e direcionar a nossa cabeça para questões de liderança e até networking, que é o Positive Leadership, do Jim Cameron, se não me engano. É um livro que fala de self-awareness, mas ele liga para uma série de outras coisas. Então, é um que eu recomendo. Bacana. 2023, né? Isso, como é que você está vendo 2023? Eu sempre converso com pessoas, todos são realmente muito otimistas e tem que ser, mesmo com as dificuldades que a gente está vivendo, mas como é que você está enxergando esse 2023? Se é com preocupação, se é com otimismo? Como é que você vê o mercado reagindo após Carnaval e como é que a gente vai chegar ao final dele? Pô, assim, se era Bolsonaro, se era Lula, entrar nessa seara aí, eu acho que... Eu vou falar como empresa, né? Eu acho que a gente tem que tentar se preparar ou reagir, seja quem tiver no governo. Que legislação que entrar em vigor, se a gente vai ter ou não acesso mais fácil de visto de estrangeiro para cá, se a gente vai ter imposto sobre A, B ou C. A gente tem que tentar se organizar e a gente sempre tentar pensar também em planos alternativos no contexto de uma análise de risco e para perseguir seu mainstream de visão aí como empresa, né? A questão da mobilidade elétrica e energia, né? Que é a área que eu estou
Eu acho que não importa o aspecto de legislação e tudo mais, ela não vai parar, né? Mas, por exemplo, recentemente anunciaram que existe um projeto onde vão voltar a colocar taxação em veículos elétricos. A gente tinha isenção. Isenção, sim. É óbvio, se isso acontecer, o preço vai aumentar e a gente vai descaracterizar o volume de produção e venda que a gente tinha. Então, afeta. Então, que paliativo que você tem? Eu acredito muito na parte de serviços, né? Então, do que você ter um carro. Antigamente, você comprava um Corolla com 70 mil reais. O Corolla hoje o híbrido está 200. 200 e pouco, né? Então, o poder de compra das famílias não acompanhou. Então, você tem paliativos. O cara hoje ele pode usar um aplicativo, transporte público, cair em questões de infraestrutura e tal, mas locação de carro, car sharing. Eu fiz uma parceria recente onde eu estou entrando com os carregadores e a empresa está alugando carros elétricos e colocando à disposição on demand nos condomínios, vários pontos aqui de Vila Mariana, Saúde e Vila Olímpia, a região, né? Então, você vai ter uma rede de 100 pontos de recarga, onde você no aplicativo você enxerga, você vai lá, desbloqueia o carro, tudo por celular, usa e devolve ali e acabou, né? Então eu acredito muito que esse tipo de solução ele começa a vir forte, principalmente para São Paulo, grandes centros, e em algum momento isso daí melhora. Vai se espalhar, né? Então acho que assim, a gente tem novos desafios com esse novo governo, diferentes dos desafios anteriores, e a gente tem que estar preparado para reagir, mas é algo que a gente não recua. Eu acho que a mobilidade elétrica ela avança e paliativos aí para infraestrutura e energia eles vêm para ajudar a impulsionar isso também. Cara, espetacular. Ale, muito obrigado pelo seu tempo. Cara, o programa é seu. Voltar sempre que você quiser para poder compartilhar mais sobre a Circuito, dos seus projetos. Vai ser uma honra bater um papo contigo. Cara, por mim a gente ficaria mais horas e horas aqui conversando. Obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade, que eu sei que é corrido, né? Quem empreende ali, a agenda é complicado, mas obrigado aí por você ter compartilhado um pouquinho da sua história e da sua experiência. Prazer enorme. Eu que agradeço o convite, pô. À disposição sempre. Bacana. E obrigado a você que nos acompanha, que está sempre mandando feedbacks, comentando nos episódios. Muito obrigado. Isso nos ajuda a crescer o canal, trazer cada vez mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e muito obrigado pela sua audiência.